E aí, pessoal, eu vou contar algumas histórias. No final vocês vão descobrir. É uma nova série aí que eu vou fazer e vou estar postando, tá? Então vamos lá. Eu vou estar contando a história de um homem. Ele cresceu na igreja, esse homem. Mas sabe aquela pessoa que frequentava a igreja porque os pais frequentavam? Seguia a doutrina da igreja por causa que os pais dele falavam que era o certo a se seguir. Ele conhecia o Jesus que os pais dele conheciam, ele conhecia o Deus que os pais deles conheciam, o que o pai deles falava era lei, ele seguia, o que o pastor daquela igreja falava era lei, ele seguia. Ele cresceu naquele dogma, naquela doutrina e ficou por muito tempo ali. Eu já vou falar, perdão por estar esse barulho, não adianta, aqui na minha casa passa muito carro aqui, a avenida é próxima, então vai ficar o barulho. Mas vamos continuar a história. E num certo dia, ele, estando ali, indo na igreja, normal, fazendo as coisas comuns que ele fazia, ele escutou um chamado de Jesus para ele. Ele escutou um chamado diferente, falando para ele abandonar tudo, para ele aprender com ele, para ele aprender com Jesus. Crescer em intimidade com ele, andar com ele, que ele ia ensinar para ele, esvaziar o copo. Então, simplesmente, ele pegou e obedeceu. Obedeceu àquela voz, àquela visão que ele teve e começou a andar com Cristo. Começou a andar, começou a ter intimidade, começou a crescer com Jesus, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. E ele começou a passar por muitas provações, ele passou por muitos problemas, só que ele não conseguiu abandonar totalmente, como diz, esvaziar o copo totalmente. Ele levou consigo um dogma, ele levou consigo uma doutrina ali, no qual ele acreditou a vida inteira, ele não conseguiu largar ela. Não conseguiu, ele ficou com isso. E ao longo que ele foi caminhando com Deus, parecia que as coisas estavam ficando mais difíceis. E o ministério que foi prometido, quando ele teve essa visitação, parecia que estava longe de se cumprir. E cada lugar que ele passava, Deus usava um irmão para falar: seu ministério vai ser grande. A cada jejum e oração que ele se empenhava, Deus trazia para o coração dele, falando: eu vou te honrar, eu vou te dar um ministério muito grande, um ministério de multidões. Só que conforme ele ia caminhando com Deus, ele ia sendo obediente como Deus pediu, ele também enfrentava alguns problemas. E aquele dogma que ele acreditou sempre, que ele levou consigo nessa caminhada com Deus, acabou atrapalhando ele. Então ele precisava abrir mão desse dogma. Ele precisava acabar com esse dogma, separar totalmente. Só que isso seria doloroso para ele, porque ele conviveu a vida inteira com esse dogma, com essa doutrina que ele acreditou, com essa crença. Mas para continuar com Deus ele precisava fazer isso. Então ele deixou esse dogma, essa doutrina, ele abriu mão e... desculpa, travou aqui, mas beleza. Ele abriu mão disso e ele continuou caminhando. E a cada lugar que ele ia, seu ministério vai ser gigantesco. Só que parecia que estava longe. Só que ele continuou ali obediente a Deus. Ele continuou ali perseverando. E a cada batalha Deus trazia vitória para ele. E ele era grato a Deus. Ele
por uma fraqueza momentânea, ele foi 2 vezes para o mundo. Ele desviou 2 vezes. Mas as 2 vezes Deus trouxe ele de volta e falava com ele: você é meu profeta, volta. E passado um tempo, ele precisou, enfim, lutar, travar uma batalha e realmente vencer aquele dogma, aquela doutrina que ele carregou por anos. Antes ele tinha só se separado disso, mas aquilo ainda estava dentro dele, ainda era uma crença dentro dele. E ele precisou, através de uma oração, jejum, uma conversa íntima com Jesus, e Jesus falou: através de mim você vai vencer isso, mas só através dele. E o Espírito Santo ajudou ele e ele conseguiu, enfim, através de oração, intercessão, vencer essa crença, essa doutrina que ele levou com ele a vida inteira. Então ele estava aprendendo com Deus, estava vivendo o melhor momento com Deus, mesmo aprovações, e parecendo que aquela promessa do ministério estava demorando a se cumprir, pois passou-se anos, mas ele continuou. E nessa estrada abriu uma porta paralela. O inimigo abriu uma porta paralela para ele, que parecia que era a promessa de Deus. Parecia que era o ministério, o propósito que Deus colocou ali, e finalmente ia cumprir a promessa de Deus. O ministério dele ia crescer, ele seria um grande profeta entre as nações, um homem de multidão. E realmente era uma porta muito boa. Então ele se esqueceu de uma coisa que ele tinha costume desde quando ele começou a caminhar com Deus. Ele não orou. Ele acreditou que aquilo era a promessa se cumprindo, que era a porta de Deus na vida dele, e entrou por ela. E foi nesse ministério. E simplesmente Deus falou: eu não estou nisso. Só que ele já estava envolvido com esse ministério. E agora, Senhor, eu não estou nesse ministério. Então ele ficou um tempo lutando com aquele ministério que era a permissão de Deus, mas não era a vontade de Deus. Só que ele aprendeu a lição. Ele foi obediente. E ele esperou. Continuou batalhando, orando, até que Deus entregou a tão sonhada promessa. Deus veio, visitou ele 1 ano antes, falando: está chegando a hora em que eu vou te entregar o que eu te prometi. Seu ministério será um ministério de multidões. Você será uma referência, não só para essa geração, mas para as gerações futuras. E ele simplesmente ficou feliz e continuou obedecendo a Deus. Então, chegou. O ministério dele se cumpriu. Tão sonhado. Promessa de Deus para a vida dele. E ele estava realmente muito bem mesmo. E ele estava feliz com o ministério dele. O ministério de multidão estava sendo uma referência. Tudo que Deus prometeu estava se cumprindo. Só que chegou um ponto que aquela porta paralela, aquele ministério que ele abriu, sem a permissão de Deus, sem ser a vontade de Deus, atrapalhou. E ele precisou abrir mão desse ministério. E isso abalou ele. Por quê? Porque chateou algumas pessoas, escandalizou algumas pessoas, deixou algumas pessoas tristes, algumas pessoas não olhavam mais para ele como homem de Deus. Começou ali um grupo maior de pessoas a criticar ele, por fim. E ele teve que aprender a lidar com uma crítica maior. Mas ele continuou com o que Deus havia prometido. E passado um tempo do ministério, Deus chegou nele e falou: agora eu quero que você entregue o ministério.
Sabe como Deus fez com Paulo? Que Paulo estava no auge do ministério dele, pregando, abrindo igreja, fazendo milagres. Deus falou, vai para Roma. E quando ele chegou na Roma, ele recebia quem vinha ter com ele, ou seja, para muitos rebaixou. Foi basicamente isso. Deus pegou e falou assim para ele, entrega o teu ministério agora. Você vai ser outro. E com dor no peito, porque ele gostava daquele ministério, daquela promessa que Deus cumpriu, ele gostava de ensinar, gostava de pregar, daquela multidão e de sinais. Então ele simplesmente falou, mas o Senhor é o dono. Uma coisa que eu aprendi é ser obediente e o Senhor tem que crescer, não eu. Eu estou aqui para estar com o Senhor e não competir com o Senhor. Então ele foi e entregou o ministério para Deus. Sabe o que Deus fez? Deu uma experiência espetacular do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, e entregou de volta o ministério para ele. Deus queria entregar, Deus queria ver a fidelidade dele, Deus sabia, né, que ele era fiel, queria mostrar para ele e ao mesmo tempo entregar uma experiência que ele ia compartilhar e impactar multidões, e impactar o mundo, impactar gerações futuras. E essa história é a história de Abraão. É o que eu quero falar com vocês aqui. Eu vou pegar histórias bíblicas e vou tentar trazer elas para uma realidade nos dias de hoje, uma realidade mais contemporânea. Tentando trazer algumas questões como se fossem contemporâneas. E essa é a história de Abraão. Então eu espero que se você às vezes olha para a história de Abraão e fala, legal, escutando essa história mais contemporânea, você possa assimilar muitas das vezes com o seu ministério, com a sua vida espiritual, e possa ter fé, força, coragem em Cristo Jesus e com o auxílio do Espírito Santo para vencer, para crescer, para criar maturidade espiritual. E sabe, esse homem, ele realmente se tornou uma referência. Fiquem com Deus.